O que são relacionamentos? As entidades, por se conectarem entre si por meio de relacionamentos, eles tratam-se também de uma estrutura que indica a associação de um elemento de uma ou mais entidades. Então, uma entidade, ela precisa se relacionar com uma outra entidade para poder ter um relacionamento. Um exemplo, o funcionário trabalha em um setor, o funcionário gerencia um grupo de outros funcionários. Então, geralmente, a gente utiliza o verbo para relacionar, para obter esse relacionamento entre duas entidades. Por que precisamos, então, de relacionamentos? Como os dados de diferentes entidades são armazenados em tabelas distintas, geralmente precisamos combinar duas ou mais tabelas para responder às perguntas específicas dos usuários, ou até mais, 3 ou 4 tabelas. Por exemplo, podemos querer saber quais os produtos e em qual quantidade foram adquiridos por um cliente em particular. Precisaremos então de dados das tabelas de cliente, pedidos e produtos para obter essa informação. Uma representação de um relacionamento é onde existe duas entidades ou mais se relacionando. Representamos um relacionamento em um diagrama de entidade de relacionamento por meio de um losango que se conecta a uma ou mais entidades. No caso, o exemplo que nós temos nesse slide, a entidade A ela se relaciona com a entidade B. Temos também os graus de um relacionamento. O grau de um relacionamento ele define o número de entidades que participam do relacionamento. Assim, o relacionamento pode ser unário, binário e ternário. O relacionamento unário é quando uma entidade ela se relaciona com ela mesma. Exemplo, uma pessoa ela se casa com uma outra pessoa da mesma raça, do mesmo o credo, cultura, né? Um exemplo. O relacionamento binário é quando uma entidade se relaciona com outra entidade. No caso, um funcionário ele trabalha em um setor, ele é alocado em um setor. O relacionamento ternário ele já é entre mais de duas entidades, no caso 3 entidades. O médico, por exemplo, o médico ele prescreve um medicamento ao paciente, mas também o médico ele pode prescrever uma receita para o paciente, né? Relacionamentos entre tabelas. Uma tabela é relacionada com outra tabela. Por exemplo, um produto ele é vendido em uma loja. O cliente realiza uma venda. Efetuando relacionamentos entre múltiplas tabelas. Cada linha de dados em uma tabela deve ser identificada de uma forma única, usando-se uma chave identificadora, conhecida também como uma chave primária. Usamos uma chave estrangeira para relacionar os dados entre múltiplas tabelas. A chave estrangeira é também considerada uma chave candidata a ser uma chave primária. Usamos para isso o relacionamento entre chave primária de uma tabela com uma chave estrangeira em outra tabela. Modelagem de dados, chave primária e chave estrangeira. As chaves, conforme eu já disse no slide anterior, ela consiste em uma ou mais colunas de uma relação cujos valores são usados para identificar de forma exclusiva uma linha ou um conjunto de linhas, um registro. Pode ser única, identifica uma única linha, ou não única, identifica um conjunto de linhas. Na chave única, o unique, é uma chave candidata também, ela é composta, primária e surrogada, também conhecida por essa nomenclatura. A não única ou non-unique é uma chave estrangeira. A chave candidata é um atributo ou um grupo de atributos com potencial para se tornar uma chave primária. Uma chave candidata que não seja usada como chave primária está conhecida como uma chave alternativa. Exemplo, campos número de uma matrícula, o CPF em uma tabela de registro de alunos, porque pode ser a chave primária de uma tabela, a matrícula do aluno, mas também pode ser uma chave candidata, o CPF do aluno. Na chave primária, a chave candidata escolhida para ser a chave principal na relação. Identifica também de forma exclusiva os registros em uma tabela, não podendo ter repetição de valores nem tampouco ser nulo. E considerado também como uma primary key, ou PK.
A chave estrangeira é uma coluna de uma tabela que estabelece um relacionamento com a chave primária, com a APK, de uma outra tabela. É a partir da chave estrangeira, conhecida também como foreign key ou FK, que sabemos com qual registro em uma tabela um registro está relacionado. A chave composta é uma chave que é composta de 2 ou mais atributos, geralmente empregada quando não é possível utilizar uma única coluna de uma tabela, para identificar de forma exclusiva os seus registros. A chave surrogada ou substituta, o valor dela é numérico, é único, adicionado a uma relação para servir como chave primária. Ela não possui significado para os usuários e geralmente fica escondida nas aplicações. As chaves substitutas são frequentemente usadas no lugar de uma chave primária composta. As instruções para a criação de chaves primárias estrangeiras. Primeira coisa, não é possível haver valores duplicados em uma chave primária. Não pode ter valores repetidos. No geral, não é possível alterar o valor de uma chave primária. Ela já criada, ela vai ser única. Chaves estrangeiras são baseadas em valores de dados classificados como ponteiros lógicos. Instruções para a criação de chaves primárias estrangeiras. O valor de uma chave estrangeira deve corresponder a um valor existente em uma chave primária, associada ou valor de uma chave única. Caso contrário, deve ser nulo. Uma chave estrangeira deve referenciar a uma chave primária ou uma coluna de uma chave primária. Exemplos. Na tabela cliente, nós temos a chave primária, o ID do cliente. O ID do cliente ele vai se relacionar com o ID do cliente da tabela vendas. Nesse caso, o ID do cliente é a chave estrangeira da tabela cliente. Já a chave estrangeira, ID do produto, ela vai se relacionar com a tabela vendas através do ID do produto, sendo assim uma chave estrangeira. Conceito de domínio. Domínio é definir tipos de dados, é especificar valores válidos de um campo. No exemplo da tabela cliente, o campo ID do cliente, o tipo de dados dele é numérico. Ele vai conter 4 caracteres. Já o nome do cliente é caractere do tipo caractere ou string, né? Contém 40 caracteres o tamanho. O CPF do cliente é um caractere, uma string, e tem o tamanho de 11 caracteres. Então, essa definição de tipos de dados também consiste em domínio.